você costuma dizer: feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira, deixe de ser quem era e transforme em quem é. De onde nasce essa frase e o que ela significa na prática para alguém que precisa virar a chave, romper com o passado e assumir uma nova versão de si mesmo? Essa é uma frase do Pessoa que eu gosto muito, né? E fundamentalmente essa parte final dessa frase, né? Que deixe de ser quem era e se transforme em quem é. Porque a coisa mais comum é você ver as pessoas reclamando de algo que não tá bom, e tá tudo bem você ficar insatisfeito com o que não está bom. Que momento você tá disposto a utilizar o método e fazer, mas fundamentalmente vivenciar o processo, né? Quem vê você hoje na posição que você tá, fica querendo achar um método milagroso para em 2 meses chegar na sua posição. E não entende que você tá nessa há mais de 10 anos fazendo o seu caminho todo dia para chegar onde você tá. Quem me vê, às vezes, aprovado num concurso que tinha 20 mil candidatos, 300 vagas e só 229 pessoas foram aprovadas depois de 4 etapas, em que as notas mínimas foram os cortes no concurso, acham que eu tive sorte, às vezes. Eu até gosto de contar esse detalhe, porque assim, no meu concurso tinha reserva de vaga para pessoa com deficiência, implicaria também uma reserva de vaga com notas menores. Só que a prova foi tão difícil que ninguém no meu concurso foi aprovado, ninguém precisou de cota para pessoa com deficiência para ser aprovado. Eu passei com sobra no corte na primeira fase, empatado no corte na segunda e na terceira, e na prova oral eu tirei nota 8. Na minha prova de sentença, vou até dar esse detalhe aqui para pessoas entenderem quando eu fico falando da importância de você ter foco e respeitar o método. Eu fiz uma prova que era para ter durado 5 horas, ela durou 7 horas e meia, porque o computador ele parava a cada 5 minutos. Me deram um computador muito ruim para fazer prova, então ele travava e a tela ficava azul. E aí eu tinha 2 escolhas, Chinaço. Ou eu achava que o jogo estava perdido e ia embora para casa, ou eu comia um chocolate, tomava uma água e esperava a tela voltar. Eu fiz a segunda escolha e hoje eu tô aqui. Diretamente de Curitiba, o 7º episódio do Chama que Vende. Eu recebo um amigo, um irmão, um cara muito especial que vocês vão ficar impressionados com a história dele. Márcio Germano, primeiro juiz do trabalho cego do Brasil, palestrante, músico, faixa preta de jiu-jitsu. Seja bem-vindo ao Chama que Vende, meu amigo Márcio. Ô, Chinaço, não sei nem como lhe agradecer por essa oportunidade. Eu tô muito satisfeito, tô muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra, cara. Primeiro que você é meu amigo, que eu acompanhei sua trajetória desde o começo, tenho muito orgulho. Então, poder dividir esse espaço, contar um pouco da minha história, trocar essa ideia com você, para mim tem uma satisfação em muitos aspectos da minha vida. Então, obrigado mesmo aí pelo convite. E vamos lá para essa resenha que eu acho que vai ser boa. Vai ser muito boa. O pessoal do Chama que Vende vai se surpreender. Eu, na verdade, me surpreendi, né? A gente já é amigo, já conheço a sua história, mas eu tive o privilégio de ver ao vivo numa palestra, né? E como eu comentei aqui, você também está entrando nas palestras. Você esteve lá na nossa semana do War Room, da Imóveis de Primeira, trouxe a sua história, trouxe a sua palestra, motivou todo mundo. E eu te falo, viu, Márcio? Foi a palestra que mais chamou a atenção de todos os corretores e a gente fez uma votação interna. Foi a palestra mais benquista pelos corretores. Todo mundo aplaudiu, todo mundo se emocionou e todo mundo comentou. Foi a melhor palestra. Olha o impacto que você trouxe já para nós, corretores da Imóveis de Primeira, né? Que honra, cara. Que honra. Isso me deixa muito, muito feliz. Sinal de que todo o meu processo está na direção correta, né? Tem muito que melhorar ainda, mas não tem preço. Esse é o retorno que a gente precisa ter, né? Para saber que está na direção certa. Certo. E lá na tua palestra, Márcio, a gente conversou alguns temas que eu acho importante trazer aqui para o Chama que Vende, né? Sim. Que é transformando sonhos em resultados, a importância de dizer não ao não e a metodologia 5W2H. Sim. Então são esses assuntos que nós vamos trazer hoje para esse episódio que vai marcar a história do Chama que Vende. Bora começar, meu amigo? Bora. Então vamos começar falar um pouquinho quem é o Márcio. Conta para nós quem é o Márcio, quantos anos você tem, aonde você nasceu, como foi essa tua infância, esses 2 erros médicos que marcaram a sua vida. Se puder dar uma introdução para o pessoal saber quem é o Márcio. Bem, eu sou um homem de 45 anos, eu nasci no interior do Paraná, na cidade de Maringá, venho de uma família muito humilde. Os meus pais, eles trabalharam na roça, né, em economia familiar ali, então eles não tiveram a oportunidade de estudar, e quando foram para a cidade, minha mãe ficava em casa, meu pai era carpinteiro. Eu nasci nessa família, com 6 meses nós nos mudamos aqui para Curitiba, vivia num bairro bem humilde aqui no final do Boqueirão, uma casa muito simplesinha, parede e meia com outra família, tal, que se chamava antigamente, né, que eram aquelas casas que as pessoas dividiam para 2 famílias morar na mesma casa ali. Então era uma realidade muito humilde, mas muito feliz, assim. E quando eu tinha 4 anos, eu um dia comecei com uma febre. Minha mãe ficou muito preocupada comigo, passei o dia todo com febre e resolveu me levar para o médico. E na época meu pai trabalhava em uma construtora, e essa construtora tinha convênio com uma clínica particular. E aí eu fui para essa clínica,
Chegando à clínica, eu fui atendido pelo dono da clínica, que infelizmente não estava em um bom dia, e ele optou por me internar naquele hospital, e ele prescreveu uma medicação que eu não precisava, chamada Gardenal, porque ele partiu do pressuposto que eu convulsionaria, mas eu não tinha tido nenhum indício ainda de convulsão, nada do gênero, e lembrando, eu tinha 4 anos. E aí ele prescreveu uma medicação para adulto, numa dosagem para adulto de 100 miligramas, não há em gotas para criança, e eu só fui piorando, e mais ou menos com 8 dias que eu estava lá, eu já estava desacordado, a febre muito alta. Ele chegou nos meus pais e falou, olha, a gente, na verdade, não sabe o que seu filho tem. Nesse intervalo até teve um detalhe importante, que meu corpo começaram a aparecer no meu corpo umas manchas vermelhas, assim, várias manchas vermelhas e tal. E aí eles falaram para meus pais, olha, acho que ele tá com sarampo, né? Mas os meus amigos que são médicos e todas as pessoas para quem eu já perguntei na vida disseram que não são manchas que dá para se confundir. Steven Johnson é uma coisa, sarampo é outra, que tá muito longe uma da outra. Assim. Então foi só uma estratégia para ganhar tempo, né? E aí depois ele falou, a gente não sabe o que tem, nunca soube, já tiramos a medicação, não quero que essa criança morra aqui no meu hospital, o dinheiro do convênio com a construtora acabou, então tira daqui e leva embora. E aí os meus pais se desesperaram, me trouxeram para a Cruz Vermelha. Passei 3 dias sem um diagnóstico, porque ninguém sabia o que eu tinha. E aí aconteceu o que eu chamo, né, de um primeiro milagre na minha vida, porque um médico de São Paulo, que estava em Curitiba para um congresso, a convite de outros médicos da Cruz Vermelha, ele topou e foi lá no hospital e ele me diagnosticou. Ele falou, olha, tá com síndrome de Steven Johnson. Foi nesse momento que houve o diagnóstico. E aí ele perguntou para os meus pais há quanto tempo tinha tomado o remédio. Os meus pais falaram, há mais ou menos uns 10 dias ele começou a medicação. E aí ele falou, bom, a chance dele então de sobrevivência daqui para frente é mais ou menos de 1 em 1000. E o que vocês vão ver daqui para frente é muito assustador, então se preparem para o pior. E aí nesse período meu quadro foi piorando de fato. Eu tenho pouca memória, graças a Deus, Tinaço. Eu me lembro assim, eu falar para minha mãe, poxa, acho que colocaram fogo em mim, assim, porque minha pele ficava muito seca e ardia e eu passava a mão, saía. Né? Então eu, quando criança, eu tenho só essa memória, assim, eu achava que os meninos da rua tinham colocado fogo em mim, porque eu tava em delírio, então, em função da febre. E aí eu comecei a perder todo o tecido de recobrimento do corpo, meu rosto desapareceu, todo o tecido de recobrimento, eu fiquei, realmente, minha mãe disse que dava pra ver a estrutura óssea do meu rosto, assim, e a previsão era que se eu sobrevivesse, eu ia ficar renal crônico, completamente deformado, com várias deficiências, né? E aí, por um milagre mesmo, graças à hidratação, o segundo milagre da minha vida, eu sobrevivi desse quadro, fui voltando, fui me recuperando, porque não tinha um tratamento em si, era só uma hidratação e tempo para o corpo reagir, porque essa é uma doença autoimune, então não tem um remédio específico, você tem que tirar a intoxicação do corpo, né? Então eles hidratavam e esperavam o corpo reagir. E aí eu voltei, não fiquei com nenhuma sequela fisiológica subjacente, não fiquei com problema renal, porque eu tive paradas renais, tive parada cardíaca nesse período de 40 dias, mas não fiquei com nada disso. Me recupero, 3 meses depois que eu saí do hospital, meu avô morreu no interior do Paraná e nós voltamos para Maringá. E comecei a viver minha vida lá, normal. E nesse momento eu fiquei com resíduo de visão no meu olho esquerdo, eu vejo luzes e cores, mas eu não vejo formas, né? Então eu não consigo contar os dedos à distância, mas eu consigo ver a cor do meu casaco, etc. E do olho direito eu enxergava bem. Não era 100%, mas eu conseguia ver televisão, conseguia brincar na rua, fui pra escola, fui alfabetizado, aprendi a ler, aprendi a escrever, fiz o prézinho, estava na primeira série, meu tratamento era todo feito no SUS, e aí um conhecido da família falou, tem um médico, um oftalmologista, que eu contei a sua história, ele se interessou, ele quer ajudar o seu filho, falou para os meus pais. E aí os meus pais me levaram para esse médico, lá em Maringá, um oftalmologista, e sobre a suposta missão de me amparar ali, com um tratamento um pouco mais especializado, ele começou a fazer experiências no meu olho. E graças às experiências desse médico, eu fiquei cego do olho que eu enxergava. Eu perdi a visão do olho que eu enxergava bem. E aí, nesse momento, com 7 anos, eu fui expulso da escola, eu parei de brincar na rua, porque eu não conseguia mais fazer as brincadeiras que eu fazia antes, eu passei um período bem interno, assim, no quarto, sabe? Foi a fase mais difícil, talvez, da minha vida, assim, porque eu tive que reaprender a viver, porque naquele momento, de fato, fiquei cego. Porque no primeiro momento foi uma perda parcial da visão, mas eu me virava. E ali não, ali eu fiquei, de fato, cego. Nesse momento eu aprendi o Braille, através de um conhecido da família, que, de novo, indicou uma pessoa, falou, tem um moço que é cego, tal, ele pode ensinar o Braille. Então eu ia para casa do Vicente, que hoje ele é falecido já, eu chamava de professor Vicente, mas era um senhor simples, cego também, mas que conhecia a linguagem Braille, me ensinou, e através dele veio o meu primeiro network,
porque ele me apresentou a irmã dele, que foi quem depois mudou completamente a minha vida num processo que eu acho que vem um pouco mais pra frente aí. Então, o início da minha vida, e o Márcio é esse, eu sou esse cara que veio desse lugar e que hoje estou aqui trocando essa ideia com você, com um monte de coisa que aconteceu no meio do caminho, que eu não vou ficar antecipando, eu vou deixar você ir puxando essa corda aí pra gente ir falando. Claro. E eu acho que hoje você vai trazer muita inspiração, né, para líderes, donos de empresa, corretores, que esse é o intuito da tua história. Aqui eu tenho algumas observações, que você se tornou o primeiro aluno cego a passar no curso de Direito da UEM, o primeiro técnico judiciário cego, o primeiro analista judiciário cego e agora em 2024 escreveu seu nome na história como o primeiro juiz do trabalho com deficiência visual total, atuando na primeira instância da Justiça do Trabalho do Brasil. Além disso, é músico, produtor, multi-instrumentalista, faixa preta de jiu-jitsu. E usa a sua história hoje para transformar empresas, equipes e vidas através de palestras presenciais e online. Sim. Além disso, eu te digo, você lidera a equipe, vende, empreende ou simplesmente luta para ser o melhor do que foi ontem. Esse episódio hoje vai te virar do avesso, né? Vai te mostrar os bastidores. Márcio, meu irmão, conta para nós aí como foi as suas origens, né? Você nasceu em uma família humilde. Como esses valores mudaram o Márcio de hoje? Cara, eles moldaram numa perspectiva de que o meu pai, embora ele nunca tenha tido grana, ele sempre foi um cara que viveu do trabalho, ele faleceu muito cedo, mas antes dele falecer, ele me ensinou a importância do respeito, a importância de ter foco nas coisas, assim, porque ele é um cara que veio lá, com 9 anos ele pisava hortelã no alambique do meu avô, num sítiozinho que meu avô tinha de subsistência para sustentar os 14 filhos que ele tinha. Meu pai tinha 13 irmãos. E meu pai foi para a cidade como carpinteiro e quando ele faleceu ele já era mestre de obras, aprendeu tudo de forma autodidata e acompanhando ali o que os engenheiros falavam, o que as pessoas fazendo numa construção civil. Então, ele sempre foi a minha inspiração nesse sentido. E a minha mãe, por outro lado, aquele exemplo de que tudo é possível. Minha mãe, quando a gente ia para São Paulo, lá, para eu me tratar, minha mãe, ela tinha a 4ª série primária, nunca tinha caído em São Paulo, lá ela se virava. Ela pedia informação, ou seja, eles sempre me mostraram assim, ó, quando a gente quer fazer alguma coisa, nada é impossível. Então, nesse cenário, quando eu fui parar na escola, por exemplo, como primeiro aluno cego na minha cidade, também isso não está aí nesse roteiro, mas eu acho que eu também nem comentei isso, mas eu fui lá entre 4, desculpe, eu fui um dos 4 que fomos incluídos numa escola primária, onde todas as crianças da escola inteira não tinham nenhum tipo de deficiência, isso em 1990, e eu era um dos 4 com deficiência e todos com deficiência visual. Os meus colegas desistiram com 3 meses. Os valores que vieram dos meus pais, essa família humilde, mas com foco, com muita força, com muita fibra, me fizeram me manter ali naquela escola. Eu tinha um foco, meu foco era estudar. Eu entendia desde criança que de alguma forma, não sei te explicar como, cara, mas dentro de mim alguma coisa me falava assim, ó, é a educação que vai te emancipar. É a educação que vai te levar para um lugar diferente, né? Então, tudo que eu passei na escola, bullying, agressão verbal, agressão física, dificuldade de aprender, porque a escola não tinha livro didático para mim, né? A escola não estava preparada para mim. A Constituição de 88, ela criou uma regra dizendo que a criança ia preferencialmente para a escola comum, que já foi um avanço, porque até então a criança não tinha o direito de estar numa escola, quando tinha algum tipo de deficiência. Por isso que me expulsaram em 87. Em 88 isso mudou e eu vim em 90. Só que quando eles falam preferencialmente, a escola tinha poucas obrigações comigo, ela só basicamente me deixava ficar lá. E eu tinha que ir para uma sala de retorno, à tarde, que a gente chamava sala de recurso, com a Maria do Carmo, que eu disse que foi o meu primeiro network, porque ela era irmã do Vicente, que foi me ensinou Braille, e ela era diretora da escola, e ela implementou esse projeto. Então ela eu escrevia os meus livros à mão, cara, eu ia furando, letra por letra, numa prancheta chamada reglete, que você fura. A letra Braille, ela pode ter até 6 furos, então eu furava um por um livro inteiro, a cartilha inteira, o livro inteiro, porque não tinha livro impresso em Braille para eu ler. Eu tinha que escrever o meu livro, né? E eu fazia tudo isso de uma forma tão natural, porque o que eu olhava, na verdade, era o resultado que eu pretendia, que era concluir o estudo e aprender. Então, acho que esse valor que eu trago da minha família, esse foco me deixou ali nesse lugar. E dos meus 4 colegas, eu fui o único que ficou e que fui, talvez, o que foi mais longe. Talvez não, fui o que foi mais longe do que todos os outros, né? Que desistiram no meio do caminho. E o que fica, então, de ensinamento que a gente tem que escutar os nossos pais, né? Eles foram o primeiro alicerce, pelo que eu entendi da sua vida, né? Você escutou muito os seus pais e a orientação deles. E o segundo é buscar conhecimento.
Foi o conhecimento que abriu portas e te levou a sonhar e atingir todos esses resultados que você atingiu, né? Sim. Aos 4 anos e aos 8, 2 erros médicos mudaram a sua vida. Qual foi a primeira grande ruptura emocional desse período? Como eu falei brevemente ali na introdução, foi o momento em que eu, de fato, fico cego, né? Com 8 anos, cara. Porque com 4 eu perdi parcialmente a visão, mas como eu era muito criança, talvez eu não tenha tido nem muita consciência do que tinha acontecido comigo, porque eu conseguia ver a TV. Ainda com um pouco de dificuldade eu conseguia ver o desenho, eu me lembro dos desenhos, etc e tal. Eu ia brincar com os meus primos na rua. Eu sentia alguma dificuldade quando alguém chutava a bola do lado que eu não enxergava, mas do outro lado eu via bem, então eu acabava compensando, etc. Então, de certo modo, até na escola, né? A escola me aceitou com tranquilidade quando eu tinha visão parcial lá, no prézinho, na primeira série, porque eles não tiveram que fazer nenhum tipo de adaptação para mim. Me puseram na primeira carteira, eu copiava do quadro e foi embora. Mas quando eu fico cego, aí tudo o que eu tinha aprendido a fazer daquele jeito, eu entendi que não dava para continuar fazendo do mesmo jeito, porque eu não tinha mais a visão. Então, desde levantar da cama e brincar na rua, passou a necessitar de uma adaptação, sabe? Então, eu tive um período de reclusão, que eu acho que é normal, sabe? Talvez seja um recado, assim. Quando a gente passa por uma dificuldade, é muito importante aceitar que talvez você precise de alguns minutos parado para refletir sobre o que está acontecendo. Aceitar e entender onde você está, para daí você decidir para onde você vai. Então, eu passei por esse período em que eu fiquei meio paradinho, aí eu ia pra rua brincar com os meus amigos, a gente entendeu, poxa, a bola, por exemplo, não dava para eu jogar bola com a bola comum, né, porque a bola quicava muito rápido, eu não tinha tempo de chegar até a bola, tal, por conta da visão. Então a gente resolveu, e eu também não tinha dinheiro para comprar uma bola adaptada já, né, que a gente via às vezes na televisão lá, os cegos jogando futebol e tal, com bola com um guiso dentro, a gente não tinha grana para comprar essa bola. Então a gente colocou uma sacola do supermercado na bola. E a sacola me deu 2 coisas muito importantes. Ela me deu barulho, me deu 3, na verdade. Ela me deu a cor, que ficou muito mais evidente, o branco, a gente jogava sempre com uma sacola branca, e a bola perdeu velocidade. Então com esses 3 elementos eu falei, opa, achei o meio do caminho. E eu passei a jogar bola com a molecada na rua. Então, veja, ao invés de eu não jogar bola e de chorar pelo não ter a bola e não ter a visão para jogar bola, eu busquei um caminho para jogar bola. Né? E aí, porque para mim o que importava, o que era? Brincar, era participar, era viver como todo mundo, era encontrar meu espaço. E não só ali, deixa ele entrar no campinho, eu nunca quis ser café com leite, entende? Eu nunca quis assim, entra lá só para fazer número, coloca ele ali e deixa ele lá. Eu falava, não, se não for para participar, eu nem vou. E aí eu tinha que buscar um jeito de participar efetivamente, sabe? Então... Não, muito legal. Você contou essa fase da sua vida na palestra e a gente se emocionou muito, né? E fica aqui uma dica muito valiosa para quem reclama, para quem não está olhando uma solução que está perto da gente, né, Márcio? E lá também uma frase muito que marcou, até eu anotei aqui, que você decidiu não viver como vítima, e sim construir a sua própria história. Fale um pouquinho mais sobre isso, Márcio. Passa por aí. Por exemplo, quando eu estava na escola lá, que eu te falei que tinha o processo do bullying, da agressão física, etc e tal, eu decidi que chegou um momento em que eu falei, cara, se eu ficar nessa posição de vítima, o que vai acontecer comigo aconteceu com os meus colegas. Eles vão ficar culpando as pessoas, né? Porque de fato elas estavam erradas de fazer o que estavam fazendo com a gente, mas eles vão desistir e as pessoas vão continuar e eu não queria sair do jogo. Então eu falei, então eu vou ter que arrumar um espaço. Então eu fiz uma coisa que não era certa, mas foi a minha solução, que eu pensava assim, poxa, eles sempre vêm me bater, eles vêm em 3. E aí, se eu conseguir segurar, pelo menos, agarrar pelo menos um e começar a reagir, talvez eles comecem a me respeitar, porque eu sou maior que eles. Porque as crianças eram menores que eu tinha 3 anos a mais. E aí, na rua, os meus amigos treinavam comigo. Eles iam em 3 vizinhos e ficavam me agarrando e tal. E eu falava, você tem que aprender a bater e se defender, etc. Então, veja, um negócio maluco, mas que funcionou pra mim. Eu comecei a me impor de alguma forma assim, bom, eu vou apanhar, mas eu vou mostrar que eu também tô aqui pra jogar. Também tô aqui pra brigar. Então, assim, é um exemplo com base numa coisa ruim, que era uma agressão física que eu sofri, que eu tinha que comecei a reagir, mas a partir disso a agressão foi diminuindo, né? E depois outra coisa que eu entendi é que eu precisava conquistar respeito. E o respeito, pra mim, a grande sacada que eu entendi assim, todo mundo respeita quem é inteligente. E eu me achava uma pessoa inteligente sem oportunidades. Então eu falei, eu vou ter que construir as minhas oportunidades para mostrar que eu também sou inteligente, que eu mereço ser respeitado pelo meu conhecimento. E aí eu comecei a ficar focado. Então toda a maratona de matemática que tinha na escola eu ganhava. Toda a maratona de redação que tinha na escola eu participava, eu ganhava. Concurso de poesia eu entrava, e entrava para ganhar, e me dedicava ao máximo para vencer. Então eu fui construindo uma forma de ser respeitado e de participar, como eu falei, não como café com leite, mas como alguém que estava ali
para mostrar que podia fazer parte daquele lugar sim, que embora eu fosse diferente, que embora as pessoas desejassem me expulsar do espaço porque eu era diferente deles, eu tinha o direito de estar ali, mas não só de estar fisicamente ali como um favor, não, participar mesmo da vida, como um todo, da vida escolar, e eu levei isso pra minha vida como um todo, assim. Então, quando eu entro em alguma coisa, eu entro para ser o melhor que eu posso ser e não para ser café com leite e nada, sabe? E uma coisa que me marcou muito no teu ciclo de vida, porque você teve vários ciclos, né? Sim. E essa força, essa vontade de superar, de crescer em cada ciclo que você comentou com a gente, ao ponto de você falar assim, não, eu quero mais, né? Terminava um ciclo, você falava, não, isso aqui não é para mim. Fale para nós da onde veio da onde vem essa força que te trouxe até aqui. Essa é uma pergunta que é difícil de responder, porque eu não sei nem te explicar o que é, mas eu tenho dentro de mim essa percepção. Então, quando eu virei um dos melhores alunos da minha escola, eu já entendi que eu podia ser bom no estudo. E aí, quando eu completei 18 anos, meu pai morreu. E acho que ali eu tive que assumir essa necessidade de progressão pelas minhas próprias forças, sempre contando com o apoio da minha mãe incondicional. Mas ela não podia me dar o apoio financeiro. E aí, quando meu pai morreu, eu tinha 18 anos, eu estava no final do primeiro ano do ensino médio. Então, o vestibular para mim já era naquele momento, porque eu pensava assim, cara, com o estudo de escola pública eu não vou conseguir passar na UEM, e eu não tenho dinheiro para pagar uma universidade particular. Na época não tinha nenhum programa de financiamento estudantil, né, do governo federal, não tinha cota na universidade pública, não tinha nada. E aí eu entendi assim, poxa, eu tenho que passar essa barreira então, porque não adianta nada concluir o ensino médio como sendo um ótimo aluno, mas isso não vai me levar a lugar nenhum, eu preciso ir mais. Só o ensino médio já foi ótimo, perto do que os meus amigos que ficaram no meio do caminho nem concluíram, mas eu posso ir mais. E aí eu fui concorrer a uma bolsa numa escola privada, e aí tem um exemplo disso, assim, quando eu cheguei lá para concorrer, a secretária me falou assim, olha, a gente queria te dizer que você não vai poder participar da prova para concorrer à bolsa, porque a gente não tem como fazer a prova em braille, e você é cego, então você não tem chance nenhuma de passar. Eu falei, não, eu quero fazer a prova oral. Aí ela falou, mas falaram pra você não fazer porque a prova oral seria muito injusta. Aí eu falei, não, mas eu queria fazer. Ela falou, mas eu não decido. Aí ela falou, olha, tá passando aqui atrás de você o dono da escola, vamos conversar com ele. E aí o professor Tércio, ele me olhou e falou assim, o senhor acha que o senhor tem alguma chance de fazer, de passar nessa prova, fazendo essa prova oral, enquanto todo mundo vai estar fazendo com calculadora, olhando e tal? Aí eu falei pra ele, olha, se eu fizer a prova, eu tenho pelo menos uma chance. Se eu não fizer, eu não tenho nenhuma. Então, acho que, talvez não sabendo respondendo de onde vem essa força, mas o que eu sempre pensei é assim, se eu tentar, eu tenho alguma chance. Isso foi no estudo, isso foi na música, né? Porque quando eu fui aprender violão, um amigo me ensinou o básico. Quando eu tentei ir para escolas formais, eu fui rejeitado em muitas escolas de música. Eles diziam que o cego não podia ser músico, né? Porque eu não ia conseguir ler partitura. Né? E é isso, assim. Legal, muito inspirador. E para mim, assim, da onde nasce esse sonho de entrar no judiciário? Porque acho que tudo tem um contexto, né? Dos ciclos que você foi passando. Tem. E aí o judiciário, ele tem uma explicação, um poder muito grande na tua escolha, né? Tem. Talvez um senso de injustiça, né? Porque eu acho que isso eu acabei nem comentando na palestra, mas quando eu sofri os erros médicos, os meus pais contrataram um advogado que deveria ter pegado uma procuração só do que a gente chama de cláusula de judícia, que é só para o cara movimentar o processo, assim, falando, né, para a galera que não é da área jurídica aqui. E, na verdade, ele pegou uma procuração de amplos poderes e logo depois ele desapareceu, nunca mais atendeu os meus pais. E os meus pais, como não tinham dinheiro para pagar ninguém, todo escritório de advocacia que eles batiam, desestimulavam eles de tentar conseguir alguma coisa, alguma grana para me ajudar, porque eles não queriam dinheiro para ficar ricos, eles queriam dinheiro para me dar um bom tratamento. E eles nunca conseguiram isso, porque isso foi negado por um advogado que deu um golpe neles e por vários outros advogados que negaram esse acesso porque eles não queriam trabalhar para alguém que não tinha condição de pagar o mínimo de honorários. Né? E então eu nunca tive uma ação judicial movida para discutir a minha história. Quando eu estava na faculdade, eu tive essa oportunidade e eu não quis fazer mais porque eu resolvi que eu ia caminhar com a minha vida para outra direção e construir meu futuro sozinho. Né? Foi uma decisão tomada com base em bastante terapia e uma decisão tomada muito pensada por mim mesmo. Porque quando eu completei 21 anos, começou a correr o prazo de 10 anos para eu entrar com a ação. Né? Porque eu não dependia mais dos meus pais. Mas eu resolvi não entrar. Então, essa não resposta do judiciário talvez seja o fundo de tudo para eu ter buscado o direito. E quando eu estava na faculdade, cara, eu era um dos melhores alunos da minha sala. Eu tinha ótimas notas. E eu tentava estágio em vários escritórios de advocacia. E ninguém nunca me deu nenhuma oportunidade de uma entrevista em nenhum escritório. E aí um amigo que era concursado, que tinha uma vida muito estável, muito organizada, ele era mais velho, era a segunda faculdade dele, eu me lembro, eu tinha 22 quando eu entrei, ele já tinha a minha idade hoje, 45.
E ele andava com um carro legal, né? E ele tinha uma vida muito boa, ele conseguia cuidar bem dos filhos dele e tal. E ele falou, cara, por que você não faz concurso público? Então o judiciário entrou na minha vida meio que nessa direção do... Eu tinha uma coisa lá dentro que me levava para o judiciário e essa rejeição dos escritórios associada à perspectiva que eu tive do que poderia ser uma vida mais confortável, mais estável. E talvez naquele momento era um exemplo de sucesso para mim. Então eu quis seguir um exemplo de sucesso. Falei, se ele foi e é bom para ele, vai ser bom para mim. E o que marcou muito na tua trajetória, né? Que você foi o primeiro aluno cego aprovado no curso de Direito da UEM, que é em Maringá, né? Sim. E detalhe, sem cotas, sem políticas de inclusão na época. Sim. Qual foi o maior desafio ali? Cara, o maior desafio é que o cursinho, quando eu fiz aquela prova que eu comentei, que daí eles acabaram me deixando fazer a prova, e eu fui pro cursinho lá, o cursinho me recebeu, me deu a bolsa integral, só que ele não tinha material preparado para mim. Então eu só ouvia as aulas. O que eu tive na minha preparação para o vestibular era o direito de sentar numa sala de aula onde os professores falavam e eu ouvia. Era só isso que eu tinha de ferramenta. E aí eu tinha dois caminhos, né? Ou eu reclamava da ferramenta que eu não tinha, ou eu colocava toda a minha energia na ferramenta que estava disponível, que era o ouvir. Então eu ouvia a aula de química, eu ouvia a aula de matemática, sem ver nada que estava no quadro e sem ter material em braille para acompanhar. Só ouvia. Caramba. Só ouvia. Só ouvia, só ouvia, só ouvia, só ouvia. E aí eu pensei, cara, não vou reclamar porque é isso que eu tenho. Né? Para fazer a prova, eles me davam a prova em braille. Só que só a prova. Quando eles chegavam na hora da prova, eles me davam um mapa em alto relevo, por exemplo, para analisar. Era a primeira vez que eu estava vendo um mapa na minha vida, porque eu não tive acesso a mapas em alto relevo durante a minha preparação. Então eu jogava um jogo que eu não tinha treinado para aquele jogo no vestibular. Então a minha maior dificuldade era essa, de não ter material para estudar. Meu maior sonho, Chinal, sempre foi comprar um livro, cara, pra você ter ideia, assim. E até pouco tempo atrás, meu sonho era esse, assim, escolher que eu queria ler um livro. Sabe, sentar numa livraria, abrir um livro, às vezes eu vou com amigos, assim, eu adoro cheiro de livro, por exemplo, talvez seja uma frustração da minha vida. Porque eles não vendem livro em braille, eles não vendem livro hoje para comprar um livro em formato digital acessível tá um pouco mais fácil, mas na época eu não tinha acesso a computador por causa da barreira econômica, então não tinha computador para ouvir. Era só a sala de aula ali ouvindo o professor falando. Né? E quando eu passei no vestibular, então era o braille que não conseguia usar, porque no cursinho a velocidade era 1.000.000. E foi assim, cara, foi esse descompasso entre o que eu tinha de material disponível e a forma como eu era avaliado era o que mais me pegava. Eu fiz 3 vestibulares até eu ser aprovado. Né? No penúltimo vestibular que eu fui aprovado, eu reprovei por coisa de 2 décimos e eu perdi uma questão inteira de biologia porque a pessoa que foi lá para tentar me explicar uma figura me explicou errado. E aqueles 2 décimos custaram a minha aprovação. E mais 1 ano de cursinho. Né? Então, até essa história eu não contei também, mas no vestibular que eu fui aprovado, eu caí de novo numa figura. E eu falei, cara, na última eu reprovei por uma. Daí eu falei assim, bom, enquanto não me explicar essa figura, eu não respondo. Certo. A prova acabava uma. E o cara que tinha elaborado a prova estava em Londrina, 100 km de Maringá. E aí eu falei, eles falaram, mas a gente não pode falar. Eu falei assim, então chama o cara que elaborou. Aí mas eu falei, ó, se vocês me tirarem daqui na marra, eu vou entrar com uma ação, eu vou acabar com o vestibular. Então, eu vou esperar ele voltar. A hora que ele vier, ele me explica o que pode explicar, sem me dar a resposta, eu respondo. Eu falei, porque se a figura for A, a resposta certa é a 1, a 3 e a 4. Se a figura for B, a resposta certa é a 3 e a 5. Então, eu sei as respostas. Só que eu não tô conseguindo interpretar a figura, eu não vou errar, porque eu fiquei por uma no passado. Resultado, o cara chegou 4 da tarde onde eu tava. Eu fiquei lá sentado esperando. Aí, a hora que ele me falou qual era, eu dei a resposta estava certa e eu passei. Você vê, né, como a tua vontade de vencer era muito grande, né? Você em algum momento pensou em desistir, Márcio? Não, cara, não. Já tive momentos de muita tristeza profunda, confesso, de pensar assim, poxa, será que tudo isso tá valendo a pena? Agora a desistência, assim, largar, nunca foi uma questão pra mim. Na época do vestibular não foi, na época do concurso da magistratura não foi, nos outros concursos que eu passei nunca foi desistir nunca foi uma questão pra mim, assim. E pelo que você está me contando, você transformou muitos preconceitos acadêmicos em combustível para vencer, né, meu amigo? Sim. Agora, partir para a carreira do judiciário, título histórico, né? Primeiro técnico judiciário, depois analista e agora juiz do trabalho. O que essas 3 etapas te ensinaram sobre você mesmo? Elas me ensinaram, de novo, que eu tenho uma capacidade muito grande de me adaptar aos espaços, de respeitar as pessoas, mas de construir essa visão de que a minha deficiência não me define, né? Porque no primeiro momento, quando eu fui entrar como técnico judiciário, tentaram me dizer que eu não podia ser técnico judiciário, já depois de aprovado no concurso, porque eu era cego, né? E eu não me abalei com essa afirmação, me escudei na lei que dizia, ó, o cara foi aprovado, tem que nomear, tem que empossar, então eu ficava insistindo nisso.
E aí, devagarzinho, eu fui construindo meu espaço na vara, né? Fazendo xerox, entrevistando os colegas da minha vara e aprendendo. Então, assim, isso reforçou para mim essa ideia de que eu tô sempre preparado e pronto para progredir, assim, sabe? Nesse momento eu fui tendo acesso ao mundo digital, que para mim descortinou um universo, sabe? Aquela minha escassez de nunca ter tido acesso a um livro, ela começou a melhorar, porque daí eu conseguia escanear eventualmente um livro para ler no computador. Ampliou as minhas tarefas no judiciário como técnico, depois como... Quando eu virei analista, por exemplo, depois de 6 anos de experiência no judiciário, eu vim para cá, pro tribunal, e eu já fazia decisão, eu já fazia voto, que é uma das funções as mais intelectuais para servidor, né? Que é analisar o processo e propor uma decisão para o desembargador, né? Escrever o voto. Então, e quando eu fui para a magistratura, a minha preparação ela já foi um pouco diferente daquela preparação lá pro vestibular, porque agora eu já tinha acesso ao computador. Só que eu continuava não tendo acesso a livro em tempo real. Eu vou te dar um exemplo de como era diferente para mim, assim. Se você contratasse um curso, era só você abrir lá, decidir o horário que você ia fazer a aula, clicar no play e assistir sua aula. Eu acordava para estudar às 5 da manhã, e eu tinha que escolher algum outro material para estudar até a hora que a minha esposa acordasse, porque a aula eu não conseguia dar um play porque a página não é acessível. Então eu tinha que esperar minha esposa acordar para ele ir lá e dar um play para eu assistir a aula. Porque eu estudava das 5 da manhã até as 8h30 da manhã. Né? Então eu deixava a aula para a última 1h30. Quando eu abro um livro para ler, você folheia um livro, você chega no capítulo que você quer em segundos. Eu tenho que ficar dando Ctrl F dentro de um arquivo de 1.500 páginas, que às vezes a mesma palavra se repete 200 vezes até eu achar o ponto que eu quero para ler. Né? E tudo isso fez parte do meu processo. Então, o que essa trajetória me ensinou é isso, que eu realmente sou resiliente. Quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito de chegar lá. Legal. Não, impressionante. E lá na nossa palestra, né, você contou o case da máquina de Xerox, né? Que você era o xerocador mais bem pago do Brasil, né? Exato. Eu acho que o que tá por trás disso não é esse emblema, né? Mas sim o método que você usou para crescer dentro do ambiente judiciário. Sim, porque quando eu cheguei lá, me falaram que eu não podia fazer nada. Né? E como eu não conhecia quais eram as funções, eu não tinha como me contrapor a essa afirmação. Você concorda comigo? Como que eu vou dizer que eu posso fazer uma coisa que eu não sei nem qual é? É impossível você dar uma saída para um problema que você não conhece. Então, o que eu pensei na época que eu fui colocado na máquina de Xerox para xerocar uma operação que ia para o tribunal e que ninguém podia ver, e como eu era cego, eu era a pessoa perfeita para estar ali. Eu pensei, cara, eu percebi que eu comecei a ser interrompido. Então, aí chegava lá o Chinasso para me interromper e eu perguntava, pô, Chinasso, o que você faz aí? Como que é o seu dia a dia? E o colega me contava a tarefa que ele fazia, e ele ficava pensando, poxa, essa tarefa com leitor de telas, xerocando tal peça do processo, eu consigo fazer. E eu anotava no meu computador. Chegou no final de um ciclo de 6 meses, eu já tinha mais de 20 tarefas que eu conseguiria fazer adaptando para mim. Então, quando eu fui conversar com o meu chefe para pensar assim, a hora que ele pensou assim, poxa, acabou o Xerox, para onde eu vou mandar esse cara? Eu já levei um monte de solução para ele. Porque então, eu passei o tempo estudando, não reclamando. É isso que me chamou a atenção, né? Se você trazer isso para o ambiente de vendas, o vendedor, você usou uma das habilidades que é a escutativa. É isso. E foi a escutativa que te levou a outro nível dentro do gabinete e a fazer as pessoas olhar para você, não foi? Foi, porque porque eu tive que, no meu caso, até um pouco acentuada a ideia de que ele não pode fazer. Só que a pessoa, às vezes, como ela não tem a mesma deficiência que eu, não tem a mesma dificuldade que eu, isso vale para tudo, assim. Porque às vezes você faz uma coisa muito bem, você olha para o outro, você não tem ideia de como que o outro poderia fazer, independentemente de ter uma deficiência ou não. Você é um ótimo vendedor, por isso você está onde você está. E às vezes você conversa com uma pessoa no primeiro momento, você não tem ideia de como fazer para ajudar aquela pessoa a ampliar a performance dele e chegar no seu nível. Então, talvez seja mais importante contar para aquela pessoa o seu passo a passo de como você fez, porque daí talvez olhando o seu passo a passo ela vai se espelhando, ela vai encontrando os métodos dela. E vai nesse diálogo que a gente constrói, né? Esse diálogo com o cliente, no caso de vocês, esse diálogo com a sua equipe, no seu caso. No meu caso foi o meu diálogo com a minha equipe para entender quais eram as tarefas e eu fui apontando as soluções. E às vezes eu apontava uma solução e depois de me ouvir, meu chefe falava, pô, você falou isso, mas quem sabe se você fizer desse outro jeito aqui? Ele já começou a abrir a cabeça. Antes ele achava que eu não podia. Agora ele já estava me ajudando em pensar em soluções. Veja como mudou o cenário. Tem um convite especial para você. Você sabia que vai ter neve de verdade em Balneário Camboriú? Pois é, tá nascendo por aqui o maior clube privativo de luxo do Brasil, o Swiss Private Member Club. Imagine só, hotel 5 estrelas, beach club numa praia exclusiva, neve indoor, pista de patinação e mais de 40 experiências únicas só para quem faz parte desse universo. É surreal. E o melhor,
Tudo isso a 9 minutos da Barra Sul, pertinho do Passeio de São Miguel. Disponível o ano todo, quando você quiser. Se você quer saber mais sobre esse breve lançamento, comenta nesse vídeo, quero saber mais, que o nosso time da Imóveis primeiro entrará em contato e passar as condições de pré-lançamento. Mas atenção, esse clube é apenas para convidados. Até mais. Antes era um nada completo, agora a gente já está construindo juntos, então é a troca. Fantástico. E eu acho que aqui fica alguns ensinamentos, né, que é recuperando, né? Primeiro você passou ali, muito escutou os seus pais. Depois você buscou conhecimento. Terceiro, as conexões que você fez com pessoas importantes. Sim. Desde os professores, dos médicos que você foi contando ao longo da tua jornada, inclusive o teu personal. Sim. Que foi através do Henrique que a gente se conheceu, né? Estamos aqui hoje contando essa história. E eu acho que você também teve muitos momentos de vitória a cada ciclo que você foi superando, né? Sim. Quando você passou, né? Quando foi o dia da tua aprovação, qual foi o primeiro pensamento que veio na tua cabeça? Pô, cara, acho que em cada aprovação veio um sentimento assim de que cheguei lá, olha que coisa boa, mas é muito engraçado porque eu já pensava assim, e agora? O que vem pela frente, sabe? O que vem pela frente nessa carreira? Quais serão os próximos desafios ou para onde eu vou, assim? Sempre é a sensação de que valeu a pena tudo que eu passei, tudo que eu vivi para chegar até aqui. Mas e para onde eu vou agora? Qual é o próximo passo, assim, sabe? Acho que é... E aí eu faço até um paralelo com a faixa preta do jiu-jitsu, né? Eu conquistei a faixa... Eu treino jiu-jitsu já faz 17 anos, indo para 18, e eu conquistei a faixa preta no dia 30 de novembro de 2011. 2019, desculpe. Eu tava com 11 anos e pouco de treino. E aí, no dia que eu conquistei a faixa preta, eu falei, cara, olha que loucura isso aqui. E ao mesmo tempo veio uma sensação assim... Agora começa tudo de novo. Porque agora eu tenho que ser o cara que mais respeita no tatame, mas também é o cara que tem que ser respeitado. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que mostrar minha técnica. Onde eu chegar pra treinar, as pessoas no primeiro momento vão desconfiar, vão achar que me deram a faixa preta. Ah, porque ele é cego, vamos dar a faixa preta pra ele que tá de boa. Então, eu não entro com espírito combativo, mas eu entro muito focado. Então, toda academia que eu vou, eu passo por isso, infelizmente. As pessoas acham que eu tô de brincadeira, então eu tenho que dar um treino duro para entenderem que eu não tô de bobeira, que eu tô ali para respeitar e para ser respeitado. Então, sempre, nas minhas vitórias é engraçado, porque eu acho que a minha esposa, às vezes, ela brinca, ela fala assim, você nem saboreou a vitória, você já tá olhando para onde vai agora. Eu falei, é isso, eu sou movido a desafios. Por isso que eu provoquei essa pergunta, né? Porque olhando o teu contexto, você sempre chega no resultado, mas já tá mirando outro resultado, sim, porque você sofre da insatisfação positiva, né? É isso, cara. Você tá sempre querendo crescer e melhorar. E hoje eu acho que eu aprendi uma outra coisa que é importante, tá? Que eu aprendi a querer melhorar, mas eu também já aprendi a saborear onde eu estou. Então hoje, cara, eu vou te falar assim com muita tranquilidade. Eu tenho prazer em cada audiência que eu faço, no meu trabalho como juiz. Né? Eu procuro atender as partes da melhor forma possível. Eu tenho ouvido feedback muito positivo dos meus colegas de trabalho, que eu digo, meus colegas de profissão, os advogados, que são o nosso maior termômetro. Então eles têm dito que está todo mundo muito satisfeito com essa nossa interação, porque eu respeito, eu escuto, eu decido, mas então assim, porque eu faço aquilo com prazer de fato. Eu tenho prazer quando eu faço a minha sentença, quando eu decido. Eu tenho muito prazer quando eu estou preparando uma palestra, quando eu estava me preparando para vir aqui ter essa conversa com você, pensando nas possíveis perguntas que você podia fazer e no melhor jeito de tentar comunicar para quem está aí nos ouvindo a mensagem. Então, eu tenho prazer nas coisas que eu estou fazendo e acho que isso não tem preço, sabe? Você ter insatisfação positiva, buscar mais, mas também tem que viver hoje. Porque amanhã eu já não sei o que vai rolar. Porque tem gente que pensa assim, para viver o hoje, eu tenho que me acomodar. Não é isso. Você pode querer mais, mas também você pode aproveitar o hoje. Você até antecipou uma pergunta que eu ia fazer. Então, você já sente o impacto, né, de tudo que você está fazendo na vida das pessoas. Tudo isso, pessoas, processos e cultura, teve mudanças por causa da tua presença. Você acabou de contar, né, para mim aqui, né, que o ambiente que você já está frequentando e dando o seu melhor está tendo mudanças. Tenho que ir mais longe, porque eu quero ir mais longe. Então, se eu quero, eu tenho que ir mesmo para não ficar insatisfeito. Mas eu também tenho que viver isso aqui que eu tô vivendo. Legal. Porque a vida passa por agora também. E vamos falar um pouquinho dos teus hobbies, né? O que os hobbies te ajudaram a crescer como pessoa, como ser humano, né? Como pertencimento também. Sim. Falar do jiu-jitsu, que você já deu um spoilerzinho, da música. Também é algo incrível que eu admiro muito em você, né? Uhum. O que o tatame te transformou? O que o jiu-jitsu te ensinou sobre disciplina e foco? Me ensinou muito. E o jiu-jitsu é curioso, porque veja como a gente às vezes tem preconceitos, né? E o jiu-jitsu,
é um ambiente, né, que a gente tinha aquela visão assim, o jiu-jiteiro é o bad boy, é o cara que é marrento, que é briga, aquela coisa, né, que a gente ficava vendo na televisão. Da orelha rasgada. Etc e tal. Só que em todos os ambientes em que eu tentei participar de coisas em que todas as pessoas enxergavam eu não, eu fui rejeitado no primeiro momento e tive que romper barreira para chegar. No jiu-jitsu, eu cheguei para falar com o mestre lá, depois de ser muito provocado. Eu treinava musculação numa academia à noite, e aí um menino lá que era o treinador da sala de musculação, ele era jiu-jiteiro e ele ficava mexendo o saco. Eu falei, cara, eu vou lá ver um dia. Aí eu fui trocar uma ideia com o Feijão, que foi meu primeiro mestre, e eu falei, cara, eu queria treinar e tal, mas eu sou cego, você já teve algum aluno cego? Ele falou, não. Eu falei, você acha que rola eu treinar? Ele falou, cara, entra aí e vamos ver qual é. Preconceito zero. O cara falou, entra aí e vamos ver qual é. E aquilo me impactou, porque eu tava preparado pra ter que explicar pro cara um monte de coisa, pra argumentar, eu já fui armado, entendeu? E o cara já me desconstruiu, então eu já entrei, e ali eu fui entendendo, cara, é passo a passo, é formiguinho, o jiu-jitsu tem que ter paciência, não adianta só ter força, não adianta só ter técnica, você tem que controlar a cabeça, controlar... Então, assim, o dia que eu tô muito cansado, que eu tô muito ansioso, que eu tô desconcentrado, meu treino é ruim, porque eu não presto atenção no treino. Agora, o dia que eu consigo... chegar lá, eu tava afastado do jiu-jitsu nos últimos 8 meses, porque eu tive uma lesão no começo do ano, a segunda lesão séria que eu tive em 17 anos de treino, machuquei o joelho. Fiz uma cirurgia e tal, e agora eu tô voltando devagar, fazendo a parte técnica. Segunda-feira passada eu fui. Cara, acho que, assim, eu não sei nem te explicar a alegria que é estar naquele lugar. E essa coisa de chegar lá e passar a posição para quem sabe menos que eu e treinar. Então, me ensina tudo sobre disciplina, sobre respeito, sobre autocontrole, né, sobre a importância de estar presente onde você está. Porque eu brincava com os faixas pretas aqui em Curitiba, que eu treinava, tinha um monte de galera muito casca grossa. O cara se distrair um segundo ali, vai tomar amasso, sabe? Vai ser pintado, vai pintar o tatame, vão te amassar no tatame. Então é isso, ele te obriga a estar presente, porque hoje em dia, cara, você tá aqui falando comigo e tá às vezes com o olho virado pro lado, olhando pro seu celular, porque tá alguém te mandando uma mensagem, a gente nunca tá no lugar que a gente tá. Verdade. E o jiu-jitsu me faz estar presente onde eu tô, isso é muito bacana, assim. E outra coisa que eu admiro muito em você, Márcio, é que você toca guitarra, contrabaixo, teclado. A música, na verdade, é uma terapia ou uma técnica pra você? Cara, a música já foi muitas coisas na minha vida. Ela já foi, inclusive, meu ganha-pão. Na época da faculdade, eu tocava 4, 5 horas num bar fazendo voz e violão pra ganhar 100 conto, uma porção de peixe frito e era isso, entendeu? Porque era a grana que ajudava a gente a pagar as contas, porque minha mãe era diarista e eu complementava a nossa renda lá tocando e ganhando meu dinheirinho. E hoje em dia, pra mim, ela é uma terapia, assim, sabe? Eu tenho um projeto de música autoral, que eu componho todos os instrumentos ali, sozinho mesmo, eu canto também. Aí eu vou, cara, é legal ver cada música nascendo, sabe? Cada música nasce de um lugar, às vezes nasce a letra primeiro, às vezes a outra nasce a melodia, então eu coloco lá, daí eu gravo de novo. Eu tenho um equipamento, né, de estúdio em casa, então eu vou gravando, eu vou produzindo. Então, assim, é um outro lugar onde eu consigo estar presente. O dia que eu tô desconcentrado, eu não consigo nem tocar. Eu pego a guitarra, eu fico 10 minutos, eu já encosto, falo, cara, não é hoje. Né? Então, porque ela me exige essa presença, ela me exige me desligar de tudo, assim. Então, a música ela fala muito sobre o meu lado, acho que de sensibilidade, assim, sabe? Então, é muito legal mesmo. O meu instrumento principal é a guitarra, né? Os outros eu digo que eu só arranho. E a guitarra e a voz, mas esse desafio, sabe, de às vezes pegar um contrabaixo, que não é o meu instrumento principal, e criar uma linha de contrabaixo para uma música que eu tô compondo, depois eu escuto e falo, cara, como isso foi legal. E às vezes eu levei 6, 7 horas para gravar uma música de 2 minutos lá. E como que essas duas paixões contribuíram na sua carreira jurídica? Porque eu acredito que tem um elo, né? Tem. É um elo do Márcio... pessoa física, né? No tatame, na música, e como isso contribuiu para você se tornar um CNPJ forte, né? Eu acho que no aspecto disciplina e no aspecto de válvula de escape. Então, por exemplo, na minha rotina de preparação para o concurso da magistratura, que foi recente de 19 até 24, eu estudei todos os dias, inclusive em finais de semana e feriados. Minha esposa, meus amigos são testemunha disso. Das 5 da manhã até 8h30 da manhã, era meu horário de estudos. Final de semana, às vezes eu acordava um pouco mais tarde e tocava até meio-dia. Só que todos os dias, então, era das 5 da manhã até as 8h30 o estudo para concurso, aí eu tomava café da manhã, o meu segundo café da manhã, né? E aí depois eu começava a trabalhar, parava meio-dia, ou ia treinar ferro com o Henrique, com o nosso personal, as terças, a segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e na sexta, à noite eu ia pro jiu-jitsu. Né? Terça e quinta na hora do almoço, na sexta eu ia de noite. Então, já tinha o horário do jiu-jitsu encaixado no meu dia, o horário da musculação
E no final do dia, depois que eu voltava do treino, eu trabalhava para terminar o meu trabalho, ficar com o meu trabalho em dia. Quando era mais ou menos umas 7 da noite, eu ia pro meu quarto, 1 horinha de música. Se eu não tava afim de tocar, eu ficava ouvindo música durante 1 hora. Todos os dias eu fazia. Esse era meu ritual de limpeza, de reconexão, de pensar no meu dia, de refletir, de ver, poxa, eu acho que hoje eu cansei muito porque eu fiz alguma coisa errada no treino, ou nos meus estudos não renderam tanto. É um momento de reflexão. A música me dá isso. Então, os dois andaram juntinho comigo e andam até hoje, assim, sabe? Fazem parte da minha vida. Por isso que é importante o equilíbrio, né? Sim, não ficar focado 100% em uma coisa. Você usou a terapia da música, a paixão do jiu-jitsu como um equilíbrio para te ajudar nos estudos, então, pelo que eu percebi, né? Isso, e é aquela conclusão assim, eu sempre fui pro jiu-jitsu querendo ser um cara técnico, um cara bom, mas como eu não me dedico exclusivamente ao jiu-jitsu, eu nunca quis ser o Renzo Gracie. Eu queria ser um cara bom de jiu-jitsu, sem modéstia nenhuma, assim. Eu sou um cara técnico, um cara bom de jiu-jitsu. Na música, a mesma coisa, eu nunca quis ser o Van Halen, porque eu não estava disposto a viver só em função da guitarra e tocar guitarra 14 horas por dia para ser um virtuoso, sabe? Então eu vejo essas coisas, de fato, como coisas que complementam a minha vida. Né? E não como coisas que resumem a minha vida. Vamos falar então da tua trajetória como palestrante, que eu acho que é isso que o canal aqui do Chama que Vende quer levar para o Brasil, aí para o mundo que está nos assistindo, né? Que inclusive tem gente de fora que tá vendo o nosso podcast já, Márcio. Que legal. Eu vi lá no relatório do Spotify. Quando você percebeu que a tua história não era só sua, que ela transforma pessoas? Cara, em 2009, 2010, eu participava de um movimento na Igreja Católica chamado Projeto Acampamento, Projeto Mais Vida. E lá a gente fazia acampamentos, misturavam psicologia, que era apoiado por psicólogos e tal, a parte de partilha, eram 4 dias de desafios, de partilhas e de muita música. Eu fiz primeiro, depois eu fiz os cursos de formação e passei a ser assessor. Quando eu virei assessor, eu fui para o Ministério da Música. E paralelamente ao Ministério da Música, eu falava lá. E em 2010, eu estava dando uma palestra bíblica mesmo lá, falando pro pessoal, né? E eu sentia que as pessoas, quando eu falava, as pessoas me ouviam. Que eu contava um pouco da minha história, da minha trajetória, e falava sobre alguma reflexão bíblica que era proposta de acordo com aquele momento que a gente estava, aquela pregação. E aí um dia, numa dessas palestras, tinha um cara da administração, que era um dos nossos campistas. E ele veio falar comigo, ele falou, cara, você tem... você já percebeu que você tem algo diferente? Você já aceitou que você tem algo diferente quando você fala? Né? Não só pela sua história, mas pelo seu jeito de se comunicar respeitosamente com as pessoas gostam de te ouvir. Ele falou, eu me senti acolhido por você quando você estava falando comigo. Que eu te fiz uma pergunta aí que você me respondeu e tal. Aí ele falou, pensa sobre isso. E aí ele falou isso comigo e tal, uns 6 meses depois ele me fez um convite para dar uma palestra para ele. Aí eu fui, dei uma palestra na faculdade dele lá. E aí a gente sentou e formatou um projeto e eu comecei a dar palestra em empresas a partir dessa provocação do Ronaldo. Olha aí. E eu cheguei a dar palestra na época, em 2011, no Congresso Brasileiro de Administração, também por indicação dele e de vários outros professores lá em Maringá, para 2.000 pessoas no teatro, eu falei. E foi o ápice, assim. E aí, naquele momento, saiu minha aprovação no concurso para analista, eu venho para Curitiba, perdi as minhas conexões em Maringá, e naquele momento eu decidi que eu precisava aprender uma outra coisa, que era aprender a viver sozinho, que era mais importante para mim naquele momento, dar uma pausa na palestra e aprender a cuidar de uma casa, que em Maringá minha mãe cuidava da minha casa, aprender a viver sozinho numa cidade, aprender a ir num supermercado. Então assim, eu fui colocar minha energia toda em outra dimensão da minha vida e a palestra foi colocada numa gavetinha. Mas ficou ali, esse desejo, esse né? desejo. E aí, quando eu fui aprovado, veio o concurso, vieram várias outras etapas, eu nunca mais tinha falado, e aí, desde a minha aprovação, que foi no meio do ano passado que eu tomei posse pra cá, eu já fiz de novo umas 30 palestras, mais ou menos, até hoje, assim. Porque daí eu falei, bom, agora eu posso voltar a cuidar dessa parte da minha vida. Né? Então, aproveitando esse gancho, né, Márcio? O que você entrega em uma palestra presencial que ninguém esquece? Cara, eu acho que é a ideia de que, primeiro, não existem fórmulas prontas, né? Eu acho que os exemplos eles precisam ser seguidos, mas eles precisam ser adaptados para as nossas vidas, né? Não adianta eu querer fazer exatamente o seu caminho. Eu tenho que olhar para o seu caminho, olhar para o seu processo e perceber como que eu me encaixo nesse processo. Então eu procuro levar esse tipo de reflexão. E tento levar para as pessoas a ideia de que assim, não existe resultado impossível. O que existe muitas vezes é um processo equivocado e o que existe é você colocar energia naquilo que você não tem, ao invés de você colocar a sua energia naquilo que você tem.
Então, essas são as reflexões centrais e a partir disso, meu amigo, a resenha é infinita. A gente pode ir para qualquer lugar que a gente quiser. Não, e ainda vou fazer várias provocações. E também você faz palestra online também, né, Márcio? Também. Então, amigos que estão nos assistindo, contrate a palestra do Márcio. Vale a pena. Impacta muito as pessoas. A Imóveis Primeira contratou, né, a tua palestra. Foi muito legal e motivador para o momento que a gente estava vivendo. E estamos hoje aqui contando a história no Chama que Vende. Márcio, você trouxe também um outro método que você leva para dentro das tuas palestras para entrar dentro das empresas, que é o método 5W2H de alta performance, né? Sim. Conta para nós, 5W2H é uma ferramenta de gestão, né, baseado em perguntas. Sim. Você leva para a empresa essa metodologia. Como essa ferramenta simples de 7 perguntas bem feitas pode mudar completamente a forma como uma equipe planeja e executa? Foi um start que eu tive quando eu comecei a pensar um pouco na minha trajetória, como que eu fiz para contornar tantas barreiras, tantas coisas, etc e tal. Eu pensei que eu fiz de forma desorganizada, na minha cabeça tinha sido de forma desorganizada. Mas no final das contas eu segui um certo roteiro sempre assim para ir entendendo o meu processo, né? E quando eu li sobre essa teoria, eu falei, cara, isso, embora seja uma coisa focada na reestruturação de uma empresa que está com problemas e melhorar a performance, isso serve para, quando você pega só as palavras, traz ela para dentro de uma realidade de uma pessoa, ela é perfeita, porque veja, são 5 Ws em inglês, né? Where, why, when, what, who e os 2 H lá, que é how e how much. Uhum. Então você pensa assim, where, onde? Quando você está pensando numa estratégia de uma equipe, vamos dar o nosso exemplo lá da Imóveis de Primeira lá, o foco do pessoal que era vender, aumentar muito a performance, e aquele dia ainda tinha um foco especial que era o evento que viria no sábado, né? Então a gente estava próximo de um evento. Então eu tentei fazer com que todo mundo percebesse onde eles estavam. Onde eles estavam no sentido, primeiro, qual era o contexto geral que eles estavam naquele evento grandioso, com todas aquelas palestras proporcionadas, etc e tal, mas onde ele estava também na vida, assim, em que momento que ele estava na condição de corretor ali, como que ele estava se posicionando diante daquilo tudo, assim. Então, esse where, esse onde, ele passa só da noção espacial, mas fundamentalmente da sua noção enquanto pessoa, onde eu estou enquanto pessoa, onde eu estou na minha carreira, onde eu estou na minha vida, eu estou bem, eu estou focado, não estou, etc e tal. E assim eu vou trabalhando com todas as outras palavras. Quando você pensa dando mais um spoilerzinho, porquê, né, pra não falar tudo. No porquê. Pra mim essa é a grande questão. Por que eu faço isso? O que te move, né? Por quê? Por que o Chinasso acorda cedo todos os dias? Por que o Chinasso um dia resolveu ser um corretor independente, depois ele resolveu ter o próprio negócio, ter a própria imobiliária? O que levou você aí? Por que você continua fazendo isso? E por que você deseja tantas outras coisas que estão vindo no seu horizonte, no seu futuro? Né? É o que nos move, é o porquê, né? Tem mais alguma dessas palavras aí que você acha que merece destaque para não dar o spoiler total de tudo? Não vamos entregar o ouro aqui da palestra, né? Mas tem ali o what, o que, né? O que também. Aí entra lá, né? O que eu tô fazendo? Que foi o que eu disse para eles lá. Esse o que somado com o porquê, eu até amarraria aqui o como também, ele faz um tripé interessantíssimo do cara para pensar. E aí eu dei o exemplo para o pessoal, né, da questão do o que e do porquê. O que ali era a venda, o foco era vender. Mas será que o foco é só vender? Ou será que o foco é o atendimento para o cliente antes, para a venda virar um resultado, né? Foi que eu dei o exemplo de quando eu fui numa concessionária comprar um carro, cheguei na concessionária, me apresentei como quem ia comprar o carro, como quem ia pagar o carro, só que eu tava com a minha então namorada na época, que nem dinheiro tinha, não trabalhava, e pelo fato de eu ser cego, a pessoa atendeu a ela durante todo o atendimento. Essa história marcou bastante lá na tua palestra, acho que se você contar no detalhe, eu acho que vai impactar muita gente, viu? Então, e eu fiquei lá 40 minutos, ouvindo a pessoa explicando todo o carro pra minha ex-namorada, etc e tal, e falando com ela, mas na verdade quem ia comprar o carro era eu. E aí, quando chegou no final, eu percebi, esse vendedor não sabe aonde ele está, ele não sabe o que ele está fazendo, e muito menos ele sabe como ele está fazendo, e nem o porquê ele está fazendo o que ele está fazendo, porque ele falou o tempo inteiro com a pessoa errada, com a pessoa que não vai comprar o carro, ele me ignorou enquanto pessoa, porque ele partiu do pressuposto, pelo fato de eu não enxergar, eu não tinha condição de tomar as decisões, e depois que ele fez toda a apresentação, eu falei para ele, olha, muito obrigado por ter apresentado o carro para ela, e perguntei para ela, você vai comprar carro? Ela falou, não. Falei, então vamos para casa. Aí ele, como assim? Eu falei, cara, você tentou vender um carro para ela?
Ela não tem dinheiro para comprar. Você não vai vender um carro? Porque eu não vou comprar com você. Aí eu fui na concessionária do mesmo grupo, num outro bairro, falei com uma outra vendedora, sentei, ela me atendeu, ela falou comigo, ela me fez me sentir presente, me sentir participando da compra. Eu falei, comprei o carro à vista. Então é isso, é sobre isso. É sobre... Né? E você deixou um recado, acho que muito importante, que posso trazer aqui para a nossa mesa do Chama que Vende, né? Que as pessoas são muito mais importantes do que a venda. Exatamente. É isso que eu ia complementar. Ali, o cara falar comigo era a coisa mais importante. O carro estava vendido porque eu já tinha escolhido o carro, Chinaço. Já tinha olhado na internet, eu já conhecia o carro, sabia todos os detalhes. Eu fui lá só para fechar negócio. E às vezes o cliente que vai lá, no caso de vocês, que vai lá comprar um imóvel, às vezes ele também já viu tudo. Ele já sabe que região que ele quer morar, já gosta do prédio, já sabe tudo. Mas ele quer se sentir respeitado, né? Ele quer se sentir presente naquela negociação, né? E às vezes isso... E eu tava até... Vou dar um outro exemplo de como isso é... Eu vou falar de novo da minha realidade, porque a minha deficiência, ela gera muito esse tipo de situação, e eu acho que isso pode ser transposto para tudo que nós estamos conversando. Cara, quando eu chego num aeroporto... Ontem eu viajei sozinho para vir para cá, para fazer a palestra. Eu chego no aeroporto, eles não me chamam de Márcio. Eles falam sobre mim como, tá ali o blind. Eu deixo de existir por momento que eu chego no aeroporto. Se eu chego junto com a minha esposa no aeroporto, entrego meu documento, eles perguntam pra ela pra onde eu vou. Veja a diferença disso. Ali, a venda já tá feita, eu já comprei a passagem, eu preciso viajar. Uhum. Então, aquele cidadão que me agride, ele acaba não tendo uma repercussão prática na vida dele, porque ele não vende nada. Agora, imagine se alguém que vende faz isso. Sim. Você não vai vender. E eu acho que o que fica claro aqui também, né, para os vendedores que estão nos assistindo, porque o podcast, a nossa audiência é corretor de imóveis, a maioria, né? Uhum. É o método, né, Márcio? É isso. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter um método e você é a prova real que cada etapa da sua vida você venceu com um método, com um passo a passo. Sim. Então hoje a baixa de vendas é porque você não está tendo um método, né? Eu acho que se você está liderando mal as pessoas, porque você não está seguindo o método, não está seguindo a cartilha. Exato. Então, o que você traz na tua palestra é uma reflexão real do método, que é as 7 perguntas simples, mas que, na verdade, te dá um caminho. Um caminho. Bom, vamos aqui para o bloco 7, virada de chave, identidade e transformação. Lá na tua palestra, você trouxe uma frase bem legal, Márcio. Você costuma dizer, feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira, deixe de ser quem era e transforme em quem é. De onde nasce essa frase e o que ela significa na prática para alguém que precisa virar a chave, romper com o passado e assumir uma nova versão de si mesmo? Essa é uma frase do pessoa que eu gosto muito, né? E fundamentalmente essa parte final dessa frase, né? Que deixe de ser quem era e se transforme em quem é. Porque a coisa mais comum é você ver as pessoas reclamando, né? Reclamando de algo que não tá bom, e tá tudo bem você ficar insatisfeito com o que não está bom. Só que em que momento você está disposto a fazer, voltando no ponto que você falou agora há pouco, utilizar o método e fazer, mas fundamentalmente vivenciar o processo, né? Quem vê você hoje na posição que você tá, fica querendo achar um método milagroso para em 2 meses chegar na sua posição. E não entende que você tá nessa há mais de 10 anos fazendo o seu caminho todo dia para chegar onde você está. Quem me vê, às vezes, aprovado num concurso que tinha 20 mil candidatos, 300 vagas e só 229 pessoas foram aprovadas depois de 4 etapas eliminatórias, em que as notas mínimas foram os cortes no concurso, acham que eu tive sorte, às vezes, acham que eu passei por... Eu até gosto de contar esse detalhe, porque assim, no meu concurso tinha reserva de vaga para pessoa com deficiência, o que implicaria também uma reserva de vaga com notas menores. Só que a prova foi tão difícil que ninguém no meu concurso foi aprovado, ninguém precisou de cota para pessoa com deficiência para ser aprovado. Porque as notas foram já no limite de baixo. Então todo mundo que passou, com ou sem deficiência, passou a partir dos cortes. Eu passei com sobra no corte na primeira fase, empatado no corte na segunda e na terceira, e na prova oral eu tive uma nota eu tirei nota 8. Então, porque foi uma prova objetiva, uma prova discursiva, uma prova de sentença e depois uma prova oral. Na minha prova de sentença, vou até dar esse detalhe aqui para as pessoas entenderem quando eu fico falando da importância de você ter foco e respeitar o método. Eu fiz uma prova que era para ter durado 5 horas, ela durou 7 horas e meia, porque o computador ele parava a cada 5 minutos. Me deram um computador muito ruim para fazer prova. Então ele travava e a tela ficava azul. E aí eu tinha 2 escolhas, Chinaço. Ou eu achava que o jogo estava perdido e ia embora para casa,
Ou eu comia um chocolate, tomava uma água e esperava até ela voltar. Eu fiz a segunda escolha. E hoje eu tô aqui. Então é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. Então, para concluir essa frase que você marca muito, tem um porquê muito forte por trás, né? Ó, vamos lá. Dando sequência aqui, você também usou uma outra frase que marcou bastante. Que a vida é um eterno recomeço. Com uma imagem de uma fênix ao fundo. O que isso representa para você, meu amigo? Eu tenho uma fênix tatuada no meu braço direito, né? Não à toa, porque para mim isso representa muito, assim. Quando o médico disse para os meus pais que a minha chance de sobrevivência era de 1 em 1000, foi um renascimento, né? Quando eu perdi a visão, a escola me expulsou e depois eu consegui voltar para uma escola e consegui fazer o ensino fundamental, o ensino médio, foi um renascimento, né? Quando eu passei no vestibular, num cenário em que ninguém achava que era possível passar no vestibular, tendo a deficiência que eu tinha, sem material para estudar, só ouvindo, e fui o primeiro aluno cego do curso de Direito na Universidade Estadual de Maringá, foi um renascimento para mim. Quando eu me formei em Direito, quando eu tive as minhas aprovações em concurso, quando eu fiz as minhas especializações, cada vez que eu vou dar uma palestra, que eu sinto que eu de alguma forma impactei alguém, ou quando alguém vem ao final e me faz uma pergunta diferente, que traz uma provocação, eu tô renascendo. Né? Eu tô deixando de ser quem eu era e tô me tornando em quem eu sou. Né? Então eu acabo misturando as duas frases aí, né? A ideia do eterno renascimento com a ideia de deixe de ser quem era e se transforme em quem você é. Nossa, que aula aí, meu amigo. Que aula. E, assim, você sabe que eu sou um bom ouvinte, eu vi lá a tua palestra e tem outras coisas aqui que eu quero saber, eu quero que você conte. Você fala muito sobre dizer o não ao não. O que isso quer dizer? O que isso significa? Já entrando um pouquinho na tua palestra, mas eu acho que você pode deixar esse recado para nós aqui. É quase o resumo de tudo que nós conversamos, assim, porque, como eu te disse, tudo que eu tentei fazer na minha vida, a exceção do jiu-jitsu, sempre me disseram não. Uhum. Né? Sempre, a primeira resposta sempre é o não. E eu dizia não. Eu dizia não para esse não, porque eu falava, eu vou encontrar uma saída para fazer isso. E essa ideia é isso, sempre que você estiver diante de uma barreira, de alguma coisa que te impeça de chegar no resultado que você quer naquele momento, é muito importante primeiro entender o que está acontecendo, mas tentar acreditar que é possível. E quando eu falo tentar acreditar, porque tem coisa que às vezes é impossível, aquilo especificamente. Mas será que não tem um outro caminho que não vai te levar para outro lugar que seja ainda melhor? E você vai ter um bom resultado? Então é saber contornar essas dificuldades. Dizer não ao não é isso, é não aceitar passivamente. Porque a vida ela é difícil para todo mundo, não é só para mim. Porque eu tenho uma deficiência, etc. E tal. Tá aí, o não é a regra, né? Eu até brinco com os meus amigos que têm filhos, eu não tenho filho ainda, eu falo, cara, eu vou ter muita dificuldade de educar a criança porque minha vontade sempre vai ser de dizer sim. Mas o mundo aí fora, o mundo só diz não. A gente sempre tá sem... E muita gente se deita, né? Se entrega para esse não. E quem consegue sucesso é geralmente quem diz não ao não, encontra o seu jeito, o seu caminho e contorna. E aproveitando esse gancho, Márcio, que recado você deixa para quem está ouvindo e sente que está vivendo a sua maior barreira hoje? Diga não ao não. Esse é o primeiro recado, né? Diga não a essa barreira. Primeiro, fazer um inventário sobre que barreira é essa, o que está faltando para você ultrapassar essa barreira. Aí você vai encontrar várias dificuldades. Aí eu te faço a provocação que talvez seja o caminho para começar a virar essa chave. Mas o que você tem disponível, o que você tem na mão que pode te ajudar a ultrapassar essa dificuldade? Né? Toda vez que eu pensava assim, quando eu estava no cursinho, por exemplo, que eu pensava, poxa, eu podia ter a apostila, agora à tarde eu não tenho nenhuma apostila para ler e a próxima aula é só 5, eu tenho 3 horas de vácuo. O que eu pensava? Ao invés de eu ficar lá reclamando que eu não tinha apostila e que a escola era longe da minha casa, eu estava com fome, eu tomava água, ia para a sala de monitoria e ficava ouvindo o professor explicar, tirar dúvidas de colegas. Porque a dúvida do outro, às vezes, era uma dúvida minha. Então, ao invés de ficar reclamando que eu não tinha, eu aproveitava o que eu tinha. Muito legal, Márcio. E caminhando para o nosso encerramento, eu não poderia deixar de perguntar a paixão que você tem por relógios. E eu queria que você contasse isso aqui, até porque Por que eu faço essa pergunta? Até porque eu gosto muito de relógio, né? Uhum. E o relógio... ele é uma representatividade de algo importante que acontece na nossa vida, né? Sim. E você se presenteia com um relógio. E eu estava escutando um podcast esse dia de um influente muito famoso que a cada momento da vida dele, ele compra um relógio para comemorar aquela conquista. E você trouxe esse tema para a nossa palestra. Conte mais. Cara, é curioso porque eu acho que talvez também em razão da minha deficiência, meu tato é muito desenvolvido, assim, né? Então, até explicando um pouco mais do que eu falei no dia da palestra. Então, relógio, eu acho que é um negócio, assim, que eu fico
maravilhado quando eu pego um relógio, igual o relógio que eu estou usando aqui, é de tocar, sentir cada detalhe, apreciar, porque para mim é uma arte, assim, é um troço que, aí, o que eu não consigo ver que tá ali dentro, eu peço para alguém descrever para mim em detalhes. Hoje em dia eu tenho software, né, que eu tiro uma foto e peço para ele descrever para mim todos os detalhes do ponteiro, etc e tal. Eu acho maravilhoso esse... É uma arte, é uma expressão de arte. E só que também tem esse simbólico, né? O relógio na nossa sociedade ele acaba tendo um simbólico de ser uma coisa que você vai guardar para sempre, que vai ficar para uma próxima geração, etc e tal. Então eu até falei lá lancei um desafio pessoal, de que eu estou retomando os projetos das palestras, né? E que minha meta é até o final de 2026 conseguir me presentear com o meu primeiro relógio suíço a partir do retorno financeiro dessas palestras, né? Fazer com que o fruto das palestras tenha esse simbólico de me dar um desses, que é só um objeto, mas é um objeto que tem um simbólico muito importante para mim, que é a expressão de uma arte, de um detalhe, e que para mim vai ser um símbolo, né? Olha aqui. Símbolo de vitória, né? Esse aqui já é um fruto das palestras. Ele ainda não é ele é um relógio americano que veio há pouco tempo de lá, que é o fruto das palestras do resultado de 2025. Né? Foi onde eu não coloquei nem mais nem menos dinheiro. Poderia ter colocado dinheiro do meu salário, mas não teria o mesmo simbólico, entende, Chinasso? Claro. Porque eu estaria colocando dinheiro de outro lugar para um símbolo que eu quis vincular uma parte da minha vida, que é a palestra. Então, esse veio com o fruto de 2025. E para você, né, que marcou muito as conquistas da tua vida, né? Acho que o relógio vem para simbolizar mais uma grande conquista. Exato. Eu queria que você aproveitasse o canal aqui do Chama que Vende. Você trouxe vários ensinamentos, mas eu acho que o que marcou mais foram as pessoas também que passaram na tua vida e te ajudaram de alguma maneira, né? Uhum. Se quiser deixar um recado para essas pessoas, né? A gente tem o nosso personal em comum, que é um baita profissional, sim, uma pessoa incrível, né? Eu tô há 10 anos com o Henrique, você também tem uma trajetória muito bonita com ele. Se quiser aproveitar esse momento para deixar um recado para as pessoas que passaram na tua vida, eu acho que seria interessante. Não, muito legal, cara. Eu tenho que aqui, né, deixar um recado principalmente para minha mãe, né, que foi a pessoa que me apoiou incondicionalmente durante toda a minha vida. A minha esposa, que está comigo, nós completamos 13 anos de relacionamento há pouco tempo, estamos para 7 de casados, que está aí também, ela no dia do nosso casamento, dentro dos votos dela, ela prometeu que ela seria os meus olhos, né, e ela tem sido. Já era antes da gente se casar e continua sendo agora. Eu tive o meu ex-chefe, o desembargador Ricardo, que também é uma pessoa cega, que foi um grande exemplo de vida para mim, um cara brabíssimo, um cara que já foi para a ONU, que me ensinou tudo sobre direito, mas também muito sobre a vida, sobre ser um grande profissional responsável, etc. Vários amigos, o Henrique, que é o nosso personal. O Henrique é muito engraçado porque ele treinava muitos atletas. E ele falava assim, cara, você treina tão bem quanto os atletas. Então a gente já teve algumas fases que eu me desafiei a treinar musculação, fazer dieta, tudo focado igual um atleta, para ver se eu conseguia chegar num shape de um atleta, e cheguei lá, assim. Então E nós construímos uma amizade que vai para vida. Então ali nesse espaço com ele eu aprendi a importância desse desafio como mola propulsora também, e perceber, pô, eu tenho que me desafiar para dar um passo além. Então veja como todo mundo toca, né? Você, que é um cara que, eu já te falei, reitero, um cara que serve como exemplo para mim, né, de alguém que construiu. Você não ganha na Mega Sena. Não. Você não ganha na Mega Sena. Não comprou o bilhete premiado na esquina. Né, você construiu e tem construído, né, o seu caminho, o seu sonho, o seu espaço, não só materialmente, mas eu vejo que você tem evoluído espiritualmente também, mentalmente. É isso, cara. Então, eu passaria o dia aqui, porque eu fui um cara privilegiado. Tive muita gente boa que me estendeu a mão e que me ajudou. Mas esses foram os que tiveram mais próximos nos últimos anos, assim, e é quem eu queria deixar esse recado aí. E eu acho que habilidade muito forte que você tem é o poder da comunicação, né, Márcio? Não podemos deixar de falar aqui o quanto você se comunica bem. E é através da comunicação que muitas portas se abriram, né, meu amigo? Eu acho que a sua história foi inspiradora, o canal vai crescer muito com a sua história, porque ela não muda só a gente por fora, muda por dentro, né? Os ensinamentos que você trouxe são ensinamentos de vida. Que bom, cara. E eu queria deixar um recado pro pessoal, se esse episódio inspirou você, mande agora para alguém ouvir a história do Márcio, que pode impactar muito a vida das pessoas. E se você quer levar a história e a palestra do Márcio para a sua empresa, ou evento, ou equipe, o contato dele já está aqui na descrição. E é isso. Esse foi o 7º episódio do Chama que Vende com o Márcio Germano, um grande amigo. Valeu, até mais. Valeu, Márcio. Obrigado. Valeu, Chinasco. Obrigado. Valeu. Cara.